Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho aí sobre o sistema de capitalização simples, né? Ou juros simples. Então, os juros simples, né, são os juros que incidem somente sobre o capital inicial. Em cada período, esse juro ele vai ser obtido pelo produto do capital inicial pela taxa unitária. Então, toda vez que você for calcular os juros, o que você vai fazer? Você vai pegar, para você calcular os juros, você vai pegar a taxa, né? Que nós vimos que é I, vezes o capital inicial, ok? Então, os juros, ele é exatamente isso, o produto do capital vezes a taxa, né? E a gente vai observar que os juros, eles são iguais em cada período, né? No sistema de capitalização simples, os juros eles são constantes. Em cada período, vocês vão ver que os juros, quando você vai calcular, é sempre o mesmo. Por quê? Porque ele sempre incide sobre o capital inicial, né? Vamos pegar aqui a ideia, utilizando aqui um exemplo no dia a dia. Aqui a gente tem, né, um boleto aqui do ANTV por assinatura, né, e onde ele é 110 aqui, o valor da mensalidade, mais 50,50 da internet, o valor do boleto é R$ 160,50, né? E aí tem um aviso aqui embaixo, ó, após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,033% ao dia, né, ou 1% ao mês, e multa de 2% a ser incluídos na próxima fatura. Então ele cobra 0,033% ao dia e 2%, né, de multa, ok? E o vencimento desse boleto é para dia 15/12, né, de 2017. E aí tem uma perguntinha aqui, né? O que acontece se esse boleto ele for pago dia 28/12? Né? Então, se ele for pago dia 28/12, ou seja, ele vai ser pago 13 dias após o vencimento, ou seja, vai ter aí alguns encargos, né? A gente pode ver aqui, então vamos lá, nós vamos ter dois encargos. Nós temos o encargo da multa, né, de 2% sobre o valor total, né? Então, vou chamar aqui, ó, encargo 1 é 2% de 160, né? 2% é 0,02 vezes 160,50. Multiplicando isso daqui, então ele tem uma multa, né, de R$ 3,21, né, R$ 3,21. E nós temos também o encargo 2, que é o que? Ele vai ter que pagar 0,33% em cima do que? Em cima desse valor aqui, ó, desse capital, certo? Só que isso daqui ele vai ter que pagar o que? Por dia, né? Isso aqui ele vai ter que pagar por dia, ok? Então, na hora que a gente pega e multiplica isso aí por dia, certo? Quando a gente multiplica, então, 0,033%, né? Que está aqui, vezes 160,50, então, olha os juros que ele vai ter que pagar por dia, 0,053, né? Ou seja, aproximadamente 5 centavos aí por dia de atraso, ok? Como ele atrasou 13 dias, então 13 vezes 0,053 dá aproximadamente 0,69 centavos. Então, ou seja, ele vai ter que, de juros, né, que vai incidir sobre esse boleto aí, então vai ser o que? Vai ser a multa mais os juros de mora, certo? Observe que esses juros de mora aí, geralmente, nessas contas de luz, telefone, TV por assinatura, né, geralmente eles utilizam o sistema de capitalização simples, ok? Geralmente tem uma multa, né, e tem uns juros que sempre vai incidir o que? Sobre o capital inicial, certo? Então, quanto que ele vai pagar então a duplicata?
Então ele vai ter que pagar então no dia 28/12 o valor principal, né, que aqui é o capital, mais o que? Os juros, certo? Então tá aí. Então o capital mais os juros, esse daqui é o valor que ele vai ter que pagar no dia 28/12, R$ 164,40, ok? Pessoal, agora vamos lá, se a gente pegar e fazer uma tabelinha aqui, observe que se ele atrasar, vamos fazer tabela sobre os juros de mora, tá? Se ele atrasar um dia, ele vai pagar, por exemplo, aqui 5 centavos. 2 dias, 10. 3 dias, 15. Né? 4 dias, 21. E assim por diante. Ok? Observe que se a gente pegar aqui, né, quando a gente vai calcular aí os juros que a gente vai pagar, né, a gente não pega aí, ó, valor de juros, que é J sobre N, não é isso? Observe que se a gente pegar os juros de cada um desses dias aqui, ó, e dividir por N, o juro dividir por N, o juro dividir por N, ó, ele pagou 5 centavos em um dia, ou 10 centavos em 2 dias, ou 15 centavos em 3 dias, né? 21 centavos em 4 dias, e assim por diante. Ou seja, se você pegar e dividir os juros pelo o número de dias, você vai sempre encontrar esse valor aqui, ó. Ou seja, ele vai ser sempre o que? Constante, né? Ele vai ser sempre constante esse valor aí, ok? Ou seja, significa que os juros ele é proporcional, né, ao número de dias aí de atraso, ok? Se você atrasar um dia, você paga 5 centavos, 2, 10, ou seja, então observa que, ó, ele é proporcional, ó, se você multiplica aqui por 2, aqui fica multiplicado por 2, se você multiplica aqui por 3, aqui fica multiplicado por 3, ou seja, eles são proporcionais, né? Juros simples, lembra disso, a gente trabalha com proporcionalidade, por isso que dá até para você fazer através de uma regrinha de 3, tá? Pessoal, então observa, nós não vimos que para a gente calcular os juros, né, lá no início, os juros ele não é a taxa vezes o capital, não é isso? Certo? E a gente sabe que esses juros aqui, ele é o quê? Os juros, quando a gente pega esse valor aqui, ó, você pega a taxa vezes o capital, ele nada mais é do que você pegar o quê? Ele é igual a essa constante de proporcionalidade, ó, juros sobre o período. Ok? Então, se eu pegar aqui, ó, juros sobre N, ele não vai ser igual a I vezes C? Não foi isso que nós vimos aqui? Ó, o juros sobre o período. Não é exatamente esse 0,053, nós não achamos, não foi pegando a taxa e multiplicando pelo capital? Não foi isso? Não foi assim que nós achamos esse 0,053? Então, observe que para a gente achar os juros num determinado período, quando a gente passa esse N agora multiplicando aqui, ó, os juros nada mais é do que você fazer o quê? O capital vezes a taxa vezes o período. Então, aqui, quando você vai calcular os juros no sistema de capitalização simples, é só você pegar o quê? O capital vezes a taxa vezes o período. Aí você tem o total o quê? Dos juros pagos. Ok? Que foi o que nós fizemos lá, né? Se você pegar lá o capital inicial do boleto vezes a taxa, aplicamos N, que foi o quê? Durante 13 dias, não foi isso? E achamos o juros de mora. Ok? E vimos também que o montante é o quê? O montante, né, o valor futuro, é o capital, ou PV, né, o valor presente, mais os juros. Agora, no lugar desses juros aqui, eu vou substituir aqui, ó, por esse sim, aqui, ó. Então, capital mais sim. Se você colocar o C aqui em evidência, vai ficar o C dividido por C dá 1.
C vezes I vezes N dividido por C, vai sobrar I vezes N. Então, aqui está a formulinha do montante, ó. Certo? Então, qual que é o valor que eu falo futuro? É só eu pegar o que? O capital vezes 1 mais a taxa vezes N. Tá? Essa daqui é a formulinha para a gente calcular aí valor de juros simples, do sistema de capitalização simples. Então, antes da gente começar a fazer uns exemplos, a gente vai ver aqui algumas convenções e notações, tá? Quando a gente trabalha com ano civil, tá? Ou a gente fala juro exato, né? A gente trabalha o ano considerando 365 dias. Quando a gente fala de ano comercial, né, ou juro comercial, quando a gente trabalha com juro comercial, a gente utiliza o quê? Considera o ano como 360 dias, ok? Quando não falar nada, a gente considera aí o ano civil, ok? Obtemos o juro exato usando o número exato de dias. Então, ano civil, 365 dias. Se for um ano bissexto, a gente utiliza o quê? 366 dias, certo? Né? Só lembrando aqui, né, que o ano bissexto é quando o seu número é divisível por 4. Né? E quanto que um número é divisível por 4? A gente lembra lá da matemática básica que quando os dois algarismos, né, eles terminam com 0, 0, ou os dois algarismos é um número divisível por 4, esse ano ele é bissexto, ok? Por exemplo, 2000, os dois últimos algarismos 0, 0, então ele é bissexto, 366 dias. 2012, os dois últimos algarismos aí, né, divisível por 4, então ele também é um ano bissexto, ok? Outra notação, né? O prazo de aplicação, né? Ou período da aplicação, período do empréstimo, né? Ou seja, N aqui, ó, ele deve ser sempre expresso na mesma unidade de tempo da taxa I considerada, né? Ou seja, se o período está em meses, eu tenho que considerar a taxa em meses. Se a minha taxa está em ano, né, tantos por cento ao ano, eu tenho que considerar meu período anual, ok? Por exemplo, né, se eu pegar aqui, ó, 12% ao ano, né, que é a mesma coisa que 0,12 ao ano. Se eu fosse representar isso em meses, se o meu período fosse meses, 12% ao ano num regime, né, de capitalização simples, como eu sei que um ano tem 12 meses, então é só que eu quiser saber mês dividir por 12, né? Então vai ficar 1% ao mês, ou 0,01 ao mês, ok? Outro, 3% ao semestre. Se eu fosse representar isso daqui com qual seria, né, o equivalente aqui ao ano. Se é 3% ao semestre, eu sei que um ano tem 2 semestres. Então, no ano seria o que? 6%. Então, observe que essa taxa, 3% ao semestre, equivale a 6% ao ano. Da mesma forma que 12% ao ano equivale a 1% ao mês. Ok? Então, vamos lá. Que equivale 6% ao ano é a mesma coisa que 0,5% ao mês. É isso? Porque é só pegar essa taxa aqui para vir para cá, passar para mês, não foi só a gente dividir por 12, não é isso? E se eu quisesse passar de mês para ano, o que eu teria que fazer? Eu teria que multiplicar o quê? Por 12. Ok? Então vamos lá, né? Outra notação, né? Observe que se eu tenho a fórmula de juros, não é os juros, não é sim aí, finalzinhos, né? Ou seja, é o capital vezes a taxa vezes o período, não é isso? O que ele está falando é o seguinte:
que se eu, por exemplo, tiver 3 desses valores aqui, eu consigo calcular o quarto. Isso, se ele me der, por exemplo, o capital, a taxa e o período, eu acho os juros. Da mesma forma, se ele me der os juros, a taxa e o período, eu acho o capital. Ou se ele me der os juros, o capital e o período, né, eu acho a taxa. E assim por diante. Ok? Lembrando sempre que o montante é o quê? É o capital mais os juros. Ok? Então, beleza, pessoal. Após essas definições aí, né, nós vamos agora partir para alguns exemplos. Tudo bem? Então, vamos lá. Considere uma aplicação de R$1.000. Então, o que é isso daqui? Meu C, né? Com uma taxa mensal de 0,42% ao mês. Então, esse daqui é a minha taxa. Por um período de 6 meses, né? Opa, aqui é o meu N. Qual o valor a ser resgatado ao final do período? Opa, se é ao final do período, ele está querendo o valor de quê? Do montante, não é isso? Considerando o sistema de capitalização de juros simples. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair os dados do problema. Então, lá, ó, eu tenho o capital, que vale R$1.000, a minha taxa, que é 0,42% ao mês, né? E aí, é bom a gente passar para a forma o que? Decimal, não é isso? 0,42% aí ao mês dá 0,042, é isso? Ele me deu o período, que é 6 meses. Então, observe que ó, isso é muito importante. A taxa e o período tem que estar no mesmo período, né? Meses, certo? E aí ele pede o quê? Ele te pede o montante, certo? E a gente sabe o quê? Pessoal, antes, né, da gente fazer esses cálculos aqui, eu vou representar para vocês aqui em 2 exemplos, tá? Só para a gente já ir familiarizando um pouquinho, ok? Como que ficaria o fluxo de caixa aí para esse problema? Observe que ele aplicou R$1.000. Então, se ele aplicou R$1.000, eu tive uma saída de R$1.000, certo? E depois de um determinado tempo, ou seja, 6 meses, eu vou ter um montante, ok? Então, observe, ó, ele teve uma saída de R$1.000 e após 6 meses, eu vou ter um montante aqui que eu não sei qual que é, né? Que olha aqui, ó, que é o que eu tenho que calcular, né? Isso daqui que é o que eu tenho que calcular, ó. Após 6 meses ele vai ter esse valor aqui. Mas ele me deu o C, me deu a taxa e me deu o período. Então eu vou substituir. Ok? Então o que vai ser o montante? O capital, que é 1.000 vezes 1 mais a taxa. Então observe que a taxa tem que vir na forma decimal. Ok? Vezes o período, que é 6. Então multiplicando 6 vezes aqui, 0,042, vou encontrar esse valor aqui. Né, somando 1 e depois multiplicando por 1.000, vai dar um montante de 1.025,20. Ou seja, se eu aplicar R$1.000 a essa taxa de 0,42% ao mês, depois de 6 meses, eu vou conseguir pegar o que? Resgatar quanto? 1.025. Certo? 1.025,20. Ok? Vamos lá. Próximo. Sidney pegou o dinheiro emprestado, então agora ele fez um empréstimo, né, com seu amigo a uma taxa de juros de 3% ao mês. Esse não é muito amigo dele não, né? Cobrando 3% ao mês, sabendo que depois de 3 meses ele teve de pagar R$130,80. Diga qual foi o valor que Sidney pegou emprestado, considerando o sistema de capitalização de juros simples. Então, vamos extrair os dados. Então, eu tenho uma taxa que é 3% ao mês. 3%, né, que é 0,03 ao mês. O período, que são o quê? 3 meses. Então, tá aqui.
ele teve que pagar, né? Então isso aqui é o valor futuro, não é isso? Ou seja, o montante, ele teve que pagar 130,80. E aí ele pede, ó, qual foi o valor que Sidney pegou emprestado? Ou seja, qual foi o capital inicial que ele pegou emprestado? Certo? Então é isso que ele quer saber. Vamos lá, pessoal. Se a gente fosse fazer aqui o fluxo de caixa, né? O que ficaria? Se ele pegou emprestado, então ele teve uma entrada, né? Então ele pegou um certo capital aqui, então foi a entrada para ele, né? Que eu não sei qual que é o valor, ok? Tá aqui. E após 3 meses ele foi e pagou o que? Teve uma saída de 130,80, ok? Observe, pessoal, da onde que veio essa formulinha aqui, né? Lá, ó, se a gente pegar aqui, ó, montante, é isso que a gente viu lá, é igual capital vezes 1 mais I vezes N, não é isso? Então, se você pegar aqui, ó, é simples, é só você pegar essa parte aqui, ó, e passar para cá dividindo, ó. Na hora que você passar essa parte para cá dividindo, vai ficar o C é igual a M sobre 1 mais IN. Ok? Observe que ele me deu o montante, me deu a taxa e me deu o período. Então agora eu vou só substituir. Ó. Então o montante é 130,80, né? A taxa é 0,03 vezes 3. Observe que ó, a taxa ao mês, período ao mês. Ok? Então, multiplica aqui primeiro e depois você soma 1. E agora você pega 130,80 e divide por 1,09. Então, quanto que ele pegou emprestado aí com seu amigo? R$120. Ok? Então, ele pegou aqui emprestado, ó, 120. E no final de 3 meses, né, ele pagou o que? 130,80. Ok? Vamos lá, vamos para um próximo aqui. Ó. Um capital de 1.200 é aplicado em regime de juros simples. Por 3 anos, então ele aplicou esse capital, né, por 3 anos, a taxa de 1% ao mês. Calcule os juros dessa operação. Então vamos colocar aqui os dados. O capital é 1.200. Opa, cadê aqui o capital? Opa, tá aqui. Então, o capital 1.200, certo? Por 3 anos. Então, ó, N, 3 anos. Agora, observe que ele te deu uma taxa de 1% que ao mês. Né? Então, a gente tem que trabalhar com a taxa na mesma unidade do período. Ele me deu a taxa em mês e o período em anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse período para meses também, para ficar na mesma unidade, ó, mês e mês. Então, esses 3 anos, são quantos meses? Só multiplicar por 12, né? Ou seja, 3 anos são 36 meses. E o que ele quer? Ele quer que a gente calcule os juros dessa operação, certo? A gente sabe para a gente calcular os juros é o que? Observe que ele não quer saber o montante, tudo bem? Ele quer saber os juros. Então, os juros aí, ó, é sim, né? Então, o capital vezes a taxa vezes o N. Multiplicando isso daí, ou seja, ele pagou de juros, né? Ou seja, ele recebeu de juros, né, R$432. Ok? Se tivesse pedido o montante, o que você faria? Iria somar esses 1.200 mais 432. Mas aqui a questão pediu só os juros da operação. Beleza? Então vamos lá. Um capital de 2.100 aplicado em regime de juros simples durante 4 meses gerou um montante de 2.604. Calcule a taxa mensal de juros dessa aplicação. Então ele te deu o capital, ele te deu o período,
Ele te deu o montante e agora ele está te pedindo o quê? Ele está querendo a taxa mensal, não é isso? Ó, importante isso, ó, ele está pedindo a taxa mensal e me deu também o período em mês, ok? Então, tranquilo. O que a gente vai fazer aqui, então? Vamos jogar lá na formulinha, ó. Eu tenho montante, tenho capital e tenho período. E ele pede para a gente calcular a taxa. Então, eu vou substituir, ó, montante, capital, período 4. Então, vamos lá, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode passar esse daqui dividindo, né? Então, eu passei esse dividindo, então fica 2.604 por 2.100 e fica do outro lado 1 mais 4i. Dividindo esses dois aqui, vai dar 1,24. Passa 1 para cá, então vai ficar 1,24 menos 1. Então vai ficar o que? 0,24 dividido por 4. Então, ó, esse menos esse dá 0,24. Passo 4 dividindo. 0,24 por 4 dá 0,06. Isso está na forma o quê? Decimal. Passando para porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então dá quanto? A taxa 6% ao mês. Ok? Se você quiser uma formulinha, tá? Ter a formulinha para você não precisar fazer todas as vezes esses cálculos aqui, a formulinha para você achar a taxa é essa daqui, ó. Certo? Essa aqui, ó. Se você pegar lá, ó, o M, substituir aqui por 2.604, o C por 2.100 e o N aqui por 4, é só você fazer essa continha aqui, você vai achar exatamente essa taxa aqui, ok? Aí se você quiser anotar aí, você pode anotar para quando você precisar achar aí a taxa, ok? Vamos lá, Juliana emprestou R$150 a uma amiga a uma taxa de juros simples de 1% ao mês. Ela disse que a amiga deve pagar R$180, né? Então, um montante. E ele pede qual que é o período. Então, observa, o que ela me deu aqui? Me deu o capital, me deu a taxa e me deu aqui o montante. E ele pede para a gente calcular o que? O N, o período. Da mesma forma, né, nós vamos colocar aqui a formulinha, certo? Vamos substituir, ó, o montante, o capital, a taxa. E ele quer o N. Então, vamos passar os 150 dividindo, 180. Então, aqui, ó, só você dividir 18 por 15 aí dá 1,2. Passa 1 para cá, 1,2 menos 1, vai dar 0,2, passa 0,01 dividindo. Dividindo esses dois aqui vai dar o que? 20 meses. Opa, aqui é N, tá, pessoal? Aqui tá aí, mas é N. Então aí o N aqui vai valer quanto? 20 meses, tá bom? Se você, né, não quiser toda vez ficar fazendo esses cálculos que nós fizemos aqui agora, né, você pode anotar aí, ó, essa formulinha para você calcular aí quando ele te der aí, ó, o montante, o capital e a taxa, você achar o N. Okay? O que muda dessa fórmula para a anterior é só esse N com esse I aqui, ó. Quando você quiser o I, o N vai estar aqui. Quando você quiser o N, o I vai estar aqui. Beleza? Pra gente encerrar, né, só trouxe aqui a título de curiosidade, né? Geralmente, a maioria das, sim, aplicações, empréstimos, financiamentos, né, quando a gente trabalha aí no banco, geralmente é dotado do sistema de capitalização de juros compostos, né, que é uma próxima matéria que a gente vai ver. Mas uma modalidade dentro do banco que utiliza às vezes os juros simples, tá? É o cheque especial. Que geralmente quando você utiliza o cheque especial, você paga, né, uma porcentagem em cima do valor que está negativo na sua conta num determinado dia, ok?
Então, se você tem lá a sua conta tá negativa lá, por exemplo, R$ 100 durante 3 dias, você vai pagar uma certa taxa, né, em cima desses R$ 100, ok? Aí a gente vai pegar um exemplo aqui, ó, só pra gente ilustrar aí, ó. Marcelo é um trabalhador que frequentemente utiliza o cheque especial para conseguir honrar seus compromissos. A gente tem que tentar hoje o máximo, né, não mexer com cheque especial. Sabendo que o banco ele cobra 9% ao mês pela utilização do cheque especial, calcule quanto Marcelo terá de pagar ao banco. A tabela a seguir mostra a movimentação da conta corrente Marcelo no mês de abril de 2020. Então tá aqui, ó, né? Então observa, ó, dia 1/4 de 2020, né? Ele tinha lá de saldo lá 1.600, né? Então ele tinha lá 1.600, ok? Então não tá negativo. No dia 5/4, né, o saldo dele lá já era R$ 600, né? Teve um débito de 1.000 aí, ficaram R$ 600, ok? Então observe que ele ainda continua o que? Não tem nada de saldo negativo. Já no dia 7/4, né? Então aí teve um débito aí de R$ 700, a conta dele ficou negativa R$ 100. E essa conta dele ficou negativa durante quantos dias? 3 dias, certo? Então ele vai ter que pagar juros aqui, ó, em cima de quê? Em cima desse valor, R$ 100. Já no dia 10, ele fez o quê? Teve um débito de R$ 100 lá, ou a conta dele passou a ficar devedor o quê? R$ 200. E ela ficou devedor esse valor durante quantos dias? 5 dias. Né? Ou seja, ele vai ter que pagar uns juros aqui em cima desse valor agora, ó, durante 5 dias. Então observe que vai ter uns juros em cima desse, uns juros em cima desse, né? R$ 100 em cima de R$ 200. Depois ficou devedor o que? 250 durante 5 dias. Então ele vai ter que pagar uns juros em cima desse valor durante 5 dias. E no dia 20 ficou 310 negativos. Ele vai ter que pagar um valor de juros em cima de 310 durante quantos dias? 10 dias, certo? Depois ele fez um depósito de 1.500 lá e o saldo ficou aí positivo, ok? Vamos calcular então, né? Então a gente vai pegar aí, a gente sabe que a taxa é o que? Ele cobra 9% ao mês. Nós precisamos primeiro encontrar qual que é a taxa ao dia. Então, como é o regime de capitalização simples, para a gente achar a taxa ao dia, o que a gente vai fazer? Vai dividir esses 9% dividido por 30, né? Então eu vou pegar a taxa ao mês e dividir por 30. Aí eu tenho a taxa ao dia. Então a taxa ao mês é o que? 9%, que é 0,09 dividido por 30. Quando você dividir esse valor aqui, então eu tenho, ó, eu encontrei aqui a taxa ao dia, ó. Ele vai pagar 0,003, certo? Ou seja, ou 0,3%, né, ao dia, ok? Então a gente vai calcular. Essa taxa aqui, ela incide o quê? Sobre o capital do dia, que está negativo, ó. Então, ele vai incidir o quê? Ele vai incidir sobre esse, sobre esse, sobre esse e sobre esse, ok? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vai ser 0,03 vezes 100 durante quantos dias? 3. Então, tá aqui, ó. Vou pagar uns juros em cima desse valor durante 3 dias. Vou pagar um juros sobre R$ 200 durante quantos dias? 5. Tá aqui. Eu vou pagar os juros sobre o capital de 250 durante quantos dias? 5. E vou pagar os juros sobre o capital, a taxa é sobre o capital durante quantos dias? Esse. Durante quantos dias? 10. Então, fazendo esse cálculo aqui, né? Então, multiplicando aqui dá 0,9, multiplicando tudo aqui dá 3, multiplicando tudo aqui dá 3,75 e aqui 9,3.
Somando isso daqui, então olha quanto que ele vai pagar de juros, né? Geralmente o cheque cobre os juros no mês seguinte, né? Ele vai ter que pagar aí R$16,95 de juros ao banco, ok? Então, pessoal, nossa aula, né, de juros simples encerra por aí. Lembrando que é importante que a gente está praticando, né? Então deixei aqui uns exercícios, né, para vocês praticarem. E matemática financeira é quanto mais exercícios você fizer, mais, né, você vai aprendendo e pegando a prática, né, e, e assimilando os conceitos. Então a gente encerra por aqui. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.